Outro destaque, Rose, é sobre a UFAM, né? Com votação surpreendente, a Tanara Lauschner, professora, é eleita nova reitora da UFAM, ao lado do vice, o Geone Maia Correia. A chapa Mudança, né? Liderada por Tanara Lauschner, conquistou 8.089 votos, o que equivale a 52,86% dos votos válidos. Isso mesmo, eu acho interessante a gente fazer esse comentário, porque, primeiro, eu penso que foi uma eleição que teve uma série de ingredientes que a gente deve rechaçar em qualquer disputa eleitoral, mas, sobretudo, numa disputa dentro do ambiente universitário. No entanto, a gente precisa observar com mais detalhes também que algumas estratégias foram utilizadas, porque havia um empate técnico saindo do primeiro turno entre a professora Tanara e o professor Marcão. Então, quando vai para o segundo turno, é uma nova eleição e as táticas que foram adotadas por um e por outro, penso que foram decisivas. A Tanara apostou numa tática de frente ampla. Ela conseguiu aglutinar pessoas muito divergentes, inclusive pessoas que têm rejeição ao PCdoB, partido que ela é filiada, mas conseguiu aglutinar apoio de grupos muito diferentes, né? Ela própria colocou um vice que é diretor de um campi, o maior campi do interior, Itacoatiara, que tem diálogo com diretores de outros campi também da Universidade Federal do Amazonas. Isso é tática, né? Atrair o voto do interior, ter um diálogo e uma fala com estudantes, né? Então, coloca uma diferença de mais de 4.000 votos, se fosse 1 a 1, mais de 4.000 votos em cima do adversário, com base numa reação dos professores, mas, sobretudo, dos estudantes, né? Acho que tem uma forma de enxergar diferente. Veja que essa frente ampla, essa tática de frente ampla foi utilizada pelo presidente Lula na eleição passada, né? Aglutinar uma série de pessoas que, inclusive, têm rejeição ao PT, mas que, naquele momento, se colocavam contra um adversário, uma forma, uma proposta de se apresentar do adversário. Aí o erro do professor Marcão, que eu penso que o grupo dele pode já ter avaliado já nos últimos dias também, porque tentou descolar uma imagem que já estava impregnada nele, especialmente pela foto que ele fez com a professora Maria do Carmo, que é uma figura externa, né, da Universidade Federal do Amazonas, e é uma figura declaradamente bolsonarista. Então, isso foi um peso grande que ele carregou e ele percebeu, ao meu ver, nos últimos momentos da sua eleição. Além de outros acenos. Veja, a professora Teca, que era considerada, era vice-reitora, né, do grupo do professor Silvio, que foi a votação, a pior votação do primeiro turno, declara apoio ao professor Marcão. Isso leva um peso provavelmente da rejeição, porque ninguém fica em último lugar à toa quando tem ali, sai de uma gestão, né? Quando o seu nome sai de uma gestão. Então, leva esse peso e o grupo dela declara voto para a Tanara, né? Então, há uma série de movimentações aí que são interessantes nessas táticas adotadas, que acabaram exitosas para a professora Tanara. Por fim, eu destaco aí, Ricardo, 3 nomes que foram importantes, talvez desconhecidos de alguma parte do nosso público, mas na universidade muito conhecidos, da professora Patrícia Sampaio, da professora Selene Bassal e da professora Heloísa Borges, todas com currículos prontos, né, para serem também para uma disputa de reitoria da universidade, mas que foram fundamentais do primeiro ao segundo turno, no apoio ao nome da professora Tanara, que é um nome mais jovem e um nome com essa proposta de mudança, mas fizeram um apoiamento decisivo, emprestaram muita credibilidade também nesse apoiamento a ela. E no segundo turno, a professora Marilene Corrêa, que apoiava a professora Teca no primeiro turno, mas que fez ali um aceno e uma declaração de apoio. Teve o nome dela envolvido em fake news, ela mesma me mandou informação aqui pelo WhatsApp, dizendo que estava apoiando um outro grupo, mas que toma uma decisão de apoio à conjuntura e à articulação que consegue promover a professora Tanara nessa disputa pela reitoria da Universidade Federal do Amazonas. Para concluir esse assunto, eu queria destacar que é interessante como essa frente ampla se organiza e consegue, de certa maneira, também unir à esquerda, coisa que fora da universidade ou em espaços partidários, isso não acontece. Esse é um ponto. O outro ponto é que esse nome, Tanara, né, dentro do PCdoB, veja, há nomes que eles podem, né, de alguma maneira, se tornar uma expectativa ou projeção realmente
de visibilidade pública, a depender do resultado da gestão dela, e se projetar externamente. Há outros estados que reitores, ex-reitores acabam, com boas gestões, se projetando como opções para a população, né? Então, a professora Tanara, de repente, numa boa gestão, pode ser um nome que a esquerda não tem hoje, e já não tem de algum tempo, como há outros nomes também em gestão, nomes novos que tentam burlar aí, né, o sufocamento dessa transição geracional que não acontece nunca no campo da esquerda, e que já deveria ter ocorrido em função aí dessa falta de opção para o eleitor de esquerda.